eu só queria que ficasse bem claro na posição da Moema. O mercado é uma parte. Isso. Muito bem. Mas, afinal de contas, é o todo que compra e vende. A sociedade, porque senão... Mas nem tudo é mercado. Se tu cercares numa parte, tu vais criar excluídos. Primeiro, nem tudo é mercado. Tá. Nem tudo deve ser comprado e vendido. Tá. 2, tem valores sociais, valores humanitários que devem orientar e organizar e regulamentar o mercado. E regulamentar o mercado. Necessariamente através do Estado. Através do Estado ou de outras formas de controle social. Através do Estado ou de outras formas de controle social. Então, está definido aí o papel que cada um desempenhou até agora. Quem define o limite da riqueza? Deveria ser a sociedade. Deveria ser a sociedade como um todo. Sociedade igual ao mercado? Não, sociedade igual ao governo. de mercado. Ou sociedade igual ao governo. De mercado. Sociedade diferente de governo. O governo é uma parte, eu acho que você tocou num ponto fundamental. Para nós, a solução não é uma solução estadocêntrica. Através do Estado ou de outras formas de controle social. Em que o Estado é o principal ator. Através do Estado ou de outras formas de controle social. O conjunto da sociedade tem que criar força social suficiente para garantir a ideia essencial do fórum social. Claro, e dos bens comuns, de bens comuns que estão na natureza e que devem ser compartilhados pela humanidade como um todo. Através do Estado ou de outras formas de controle social. O princípio do capitalismo, que de alguma forma também foi compartilhado pelo socialismo verdadeiramente existente. E esse princípio é que hoje está em questão. E está em questão por uma questão fundamental. A questão dos limites do planeta. O problema principal do capitalismo, do meu ponto de vista, ou dois problemas principais, é a ausência de consciência de limite do planeta em que nós vivemos. Então, um mundo baseado numa lógica de crescimento ilimitado e, principalmente, baseado na premissa de que felicidade humana é comprar, comprar e comprar, é um mundo que está fadado à crise sistemática. O fato de que o mercado e o capitalismo realmente não têm valores que tragam uma ideia de limitação do consumo, limitação de até onde o planeta pode chegar, simplesmente porque o mercado e o capitalismo como sistema econômico, não são entes possíveis de serem possuidores de valores. Indivíduos têm valores. Importante. A questão é quem controla o mercado. O problema do capitalismo é que ele é construído em torno da ideia de que é o mercado que controla a vida humana. Então é como se a gente tivesse uma hipertrofia do mercado, uma hipertrofia da mercantilização. Então, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a questão não é o mercado, mas é quem controla o mercado e a serviço de quem ele está. Quando uma empresa fale, essa empresa está sendo, de certa maneira, punida pelo processo de mercado. Não pelo capitalismo, um monstro que vive nas cavernas ou alguém que controle as cordinhas de um jogo pré-determinado. Não. Quanto mais livre o sistema, maior é a soberania do consumidor e, de maneira mais clara, o consumidor consegue expressar a sua vontade. Então, individual, busca a satisfação dos seus acionistas. Agora, assim, do ponto de vista do capitalismo, o capitalismo só existe porque o Estado é interventor. Exatamente. Agora, é interventor a serviço de quem? Não, eu praticamente não conheço empresa de sucesso capitalista que não tenha privilégio de política de Estado. Não existe, certo? E qual é a área que a grande empresa, que a empresa de sucesso, de modelo de sucesso, ela não tem privilégio do Estado? Praticamente não existe. Se esses privilégios fossem dados para todos, certo? A concorrência seria leal. A concorrência no capitalismo ela é desleal porque o Estado é interventor. A concorrência no capitalismo ela é desleal porque o Estado é interventor. Bom, eu fico feliz em ver que a gente tem um ponto em comum aqui, que a gente discorda do intervencionismo estatal. Pelo que eu entendi, tu também és um defensor do livre mercado. Não. A concorrência no capitalismo ela é desleal porque o Estado é interventor. Porque Você não se expressou bem. segundo eu me expressei bem. Segundo a tua opinião, eu acho que o livre mercado levaria ao fim do capitalismo, é isso?
o livre mercado acabaria com os privilégios, correto? Não. A concorrência no capitalismo ela é desleal porque o Estado é interventor. Os privilégios só se mantêm com base em um aparato político que se retroalimenta. O capitalismo acabaria se o Estado não mantivesse os privilégios que mantém. Isso sim. Então, na verdade, a base do capitalismo é ter um Estado intervencionista que dê privilégios para uns em detrimento de outros, certo? Essa é a lógica. Não. Que é diferente daquela ideia trazida por Marx, que cunhou o termo capitalismo com uma ideia claramente pejorativa de que seria o sistema baseado única e exclusivamente na acumulação de capital, mas o capitalismo sendo, na verdade, um sistema baseado na propriedade privada e no livre comércio da propriedade, sendo, enfim, a propriedade sobre o próprio corpo e a sua própria força de trabalho a propriedade mais fundamental, né? Não me parece estar em acordo com a ideia fundamental de capitalismo, que é essa, a gente precisar de um intervencionismo que mantenha privilégios. O Estado é um centro de profusão e de alocação de privilégios através da política. O mercado é um processo, na verdade, não é um ente concreto nem nada, que às vezes as pessoas pintam, mas o mercado é um processo por meio do qual recursos são alocados. E se eu discordo da maneira como os recursos são alocados no mercado, eu tenho todo o direito, se não o dever moral em algumas situações, de tentar convencer as pessoas ao meu redor de que determinada alocação não está correta. Mas eu acho que a situação fica muito delicada quando eu passo a defender a atuação do Estado e, consequentemente, a alocação de recursos estatais obtidos de maneira coercitiva através de impostos para defender determinado ponto de vista, né? O que a gente percebe é que existem países mais capitalistas, ou seja, onde a gente tem um mercado mais livre, e países menos capitalistas. Dentre os países menos capitalistas, a gente pode elencar alguns países que o Pugina já citou, como Cuba, Coreia do Norte, Zimbábue, Venezuela e Argentina são exemplos dramáticos aqui nas nossas redondezas de países que têm diminuído seu nível de capitalismo, seu nível de livre mercado, né? E que são países que têm empobrecido, têm tido problemas sociais gravíssimos, enquanto do outro lado a gente tem países como Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Austrália, que são países em que o nível de intervenção estatal é menor e com isso conseguem ter uma economia próspera. A gente precisa ter um mercado dinâmico, a gente precisa ter um mercado livre em que a inovação seja não só permitida como incentivada, em que empresas atuem livremente produzindo e gerando riqueza, porque somente indivíduos no mercado livre, atuando seja individualmente ou seja em conjunto por meio de empresas, conseguem gerar mais e mais riqueza, que são o principal responsável pelo aumento no nível de vida de toda a humanidade no último século. Todo o dinheiro que é ganho por quem ganha muito dinheiro, de algum modo, retorna para a economia, porque ele não come tudo aquilo que ganha. O que ele faz, então? Ele guarda num cofre como... Ele faz especulação, ele aplica no sistema financeiro. Ele compra bens de luxo, gente, como é agora o que está acontecendo. Ele compra bens variados. Ele compra bens de luxo em detrimento de bens de primeiras necessidades para o conjunto da humanidade. Bens de luxo, ele vai numa loja, compra esses bens e com isso ele mantém o emprego de pessoas que trabalham lá, mantém toda uma cadeia produtiva de trás. Ele gera um mercado. Quantidade pequena? Eu não sei, tu sabe qual a quantidade de pessoas que o Estado vai falar agora. Vai lá, por favor, conclua. Só para dar um exemplo, eu cheguei, eu vou falar de Cuba de novo, não vai gostar. Vocês falaram tanto de Cuba. Eu não tenho nada sobre as suas opiniões de Cuba aqui. Eu não discuto o mundo por Cuba. Essa é a questão. A nossa diferença é eu não discuto o mundo nem por Estados Unidos. Mas é um exemplo. Bom, para quem não tem mais outros exemplos para discutir. Eu acho que tem muitos exemplos melhores para discutir pois é, Cuba. Vocês não discutem o modelo socialista por base de Cuba, vocês discutem o modelo capitalista por base de uma crise financeira. Uma crise financeira gerada pelo intervencionismo. Eu posso discutir o capitalismo sem discutir o socialismo. Não, assim, claro. Com relação... Não discute a tua tese, fica discutindo só a minha. Mas que tese? Eu já disse... Pode você largar o socialismo? Não, o Fórum Social não existe para discutir socialismo. Pergunto se o Fórum Social não defende socialismo. Mas o Fórum Social não defende. Ele é anticapitalista. Uma forma de operação coletivista. É possível ser anticapitalista.
uma posição no Fórum Social. Começa por aí. possível ser tem ainda Tem stalinistas, tem maoístas, tem castristas, tem E tem anarquistas. Mas aí é por utopia. Devem ter também. Não é utopia. Não, mas o capitalismo ele também tem a sua visão de utopia. Tu mesmo colocasse de que o capitalismo pensado, ele não existe na prática em lugar nenhum. Ele tem um grau de utopia. Aliás, eu acredito que as pessoas do bem que defendem o capitalismo, defendem por utopia. Porque se tu olhar o capitalismo, as coisas que ele gera na sociedade, é difícil defender ele como um sistema justo. Perfeito. Como um sistema justo. Não, como justo. Não estou nem discutindo como perfeito, estou discutindo como justo. Justo sim. Mas justo sim é longe. Justo sim. Se ele parte da premissa que a desigualdade é natural, desigualdade é natural, é abolir a política. Mas claro que é. Desigualdade é opção. Bom, voltando para a questão ambiental, eu acho que, e provavelmente ninguém nega que a questão ambiental é hoje uma questão premente, que diz respeito ao nosso futuro, ao futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Mas acho que hoje o movimento ambientalista se divide basicamente em duas partes, por assim dizer. Um lado tem uma visão clara de que a gente precisa pensar no futuro do mundo, mas a gente não precisa negar a natureza humana, negar a existência de incentivos econômicos por trás de cada passo que o indivíduo dá. E, de outro lado, a gente tem um lado que foi, de certa maneira, cooptado por movimentos ideológicos que se tornaram órfãos após a queda do Muro de Berlim, né? E partem imbuídos de uma mentalidade anticapitalista que traz consigo uma mentalidade de soma zero, que a economia funciona da seguinte maneira: para eu ter mais, o Pugina precisa ter menos, e vice-versa. E ele só vai ter menos, ele só vai ter mais se eu tiver menos. Então a gente não pode, enfim, buscar uma prosperidade conjunta. E ignora o fato de que o comércio é uma maneira através da qual as duas partes envolvidas saem necessariamente ganhando, se elas optaram por interagir voluntariamente, né? Confundir capitalismo com comércio é para confundir as pessoas, né? Nós não estamos discutindo comércio, nós estamos discutindo acumulação. Comércio existe quando existe propriedade privada. Justamente acontece quando tem uma troca e um ganha mais do que o outro. Aí tu começa a ter que a relação capital-trabalho é essa, né? É aí que tá, ganhar mais do que um outro é uma questão subjetiva, é uma questão subjetiva. Não é injusto, é uma questão subjetiva. Se eu fiz a troca e se tu concordaste com a troca, é porque provavelmente tu pensaste... Se eu sou refém da troca... Provavelmente que em determinado momento tu consideraste que era favorável à tua posição. A gente não consome o que a gente quer, né? A gente consome o que é colocado ao nosso... Eu queria agradecer a todos pelo debate. Acho que foi um debate bastante produtivo. Espero que tenha sido também para o telespectador. Uma questão que fica, na minha opinião, é o fato de que a sugestão de que o capitalismo está em crise não é uma novidade. Já vem sido arguído há muito tempo. E desde então, enfim, se fosse pela quantidade de amigos e inimigos que o capitalismo dispõe, o capitalismo provavelmente já teria esvanecido há muito tempo atrás, mas felizmente é um sistema dinâmico, é um sistema que produz riqueza e que, mesmo que não esteja na motivação fundamental do empresário melhorar a vida dos seus semelhantes, ele acaba como que levado por uma mão invisível a gerar melhorias de vida para todas as pessoas ao seu redor, necessariamente, né? E eu acho importante que a gente retome a questão ambiental, porque afinal é uma das motivações do fórum, né? Não só voltar à questão que desde 2011 debatem, de dizer que o capitalismo está em crise, mas no momento eles encontraram a questão ambiental como um ponto a atacar o capitalismo, né? Eu acho que a proteção ambiental parte sim de uma regulação governamental, mas não uma regulamentação governamental que seja contrária ao crescimento econômico. Crescimento econômico do qual os maiores beneficiários são as pessoas mais pobres, porque as pessoas ricas não precisam de crescimento econômico. As pessoas ricas não conseguem sobreviver com os altíssimos impostos que a gente tem no Brasil. A gente tem notícias com frequência de brasileiros batendo recordes de compras nos Estados Unidos. Um rico brasileiro não é prejudicado por isso. Então, um ambiente mais livre, um ambiente mais próspero em termos de desenvolvimento capitalista e liberdade de comércio favoreceria necessariamente mais aos pobres. E eu acho que é importante que a gente tenha uma regulamentação estatal no que toca a danos ambientais, mas uma regulamentação baseada no bom senso e que leve em consideração a importância, especialmente para os mais pobres, do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico de um país tão pobre quanto o Brasil, que apesar de ser um país que é a sexta economia, é um país realmente pobre, é a 76ª maior renda per capita do mundo. Ou seja, essa ideia de que o maior problema do Brasil é desigualdade social ou má distribuição de renda, isso é uma falácia. O Brasil é um país de 195 milhões de habitantes, com uma renda per capita pífia. A renda per capita do Irã
que também é um país miserável, é mais alta que a do Brasil. Então, se a gente pegasse e dividisse toda a renda do Brasil, cada um por si, ia ser um país de classe média baixa. As pessoas não teriam condições de terem bens de consumo que hoje cada um de nós considera fundamental para a nossa, Meio minuto. para a nossa busca pessoal, pela nossa felicidade, seja livro, seja um carro, seja um eletrodoméstico, sejam viagens ao exterior. Eu acho que todos devem ter esse direito, sim, mas esse direito não deve ser às custas do trabalho alheio, do suor alheio, e sim derivado do empenho pessoal e do mérito que é, assim, estabelecido por meio do processo de mercado.